Oi, um vídeo sobre é, o que escrever no seu artigo, né? Qual o conteúdo depois da introdução. Eu acho esse um vídeo difícil de fazer porque depende do que você está estudando. É, depende de como você quer organizar o seu tema, que aí é onde você vai ter mais liberdade. Então eu não vou falar muitas coisas aqui, porque depende. Então, a gente chama essa parte que está entre a introdução e as considerações finais, a gente chama de desenvolvimento. Mas, pelo amor de Deus, não coloca o título das sessões de desenvolvimento. Você escolhe os títulos das sessões que você achar mais adequado. Por exemplo, o rendimento, se você está comparando poupança e tesouro direto, os título da segunda sessão é os rendimentos da poupança nos últimos 10 anos e da terceira sessão os rendimentos do tesouro direto nos últimos 10 anos. Então é você que vai escolher esse título. Aqui tem uns exemplos de títulos que você poderia fazer, logo em cima aqui na página. Então não chama de desenvolvimento, é um nome geral, é um nome técnico. Você que vai escolher os títulos. Aqui na disciplina a gente só tem 2 sessões, mas nos outros trabalhos você pode fazer mais sessões. A dica que eu posso dar é que na segunda sessão, logo depois da introdução, é comum aparecerem os conceitos mais importantes para o seu tema. Por exemplo, você está estudando o ICMS, é lá que você vai definir o que é ICMS. Se você está estudando o que é desobediência civil, é lá que você vai falar disso. Se você está estudando definição de pobreza no Brasil, é lá que você vai dar algumas definições de pobreza. Se você está falando de assédio moral no trabalho, é lá que vai dar essas definições, falar o que é uma empresa, etc. Pensa que a segunda sessão costuma ter mais definições, assim, onde que você vai definir essas coisas que são importantes. E aí o restante do conteúdo é onde você vai apresentar as informações que você conseguiu reunir. E aí a ideia, ao invés de apresentar primeiro um autor que você leu, depois outro autor, o melhor é você ir misturando e comparando as diferentes fontes de informação que você reuniu, certo? Que desse jeito o seu texto vai ficar mais pessoal e não uma repetição do texto de outra pessoa. Então até pode apresentar primeiro as ideias de um artigo, depois as ideias de outro artigo. Mas tenta em algum momento ir misturando essas ideias, e comparando elas. Vamos ver, eu não ensaiei isso, vamos ver se aparece aqui. Aí aqui no artigo sobre finanças conjugais, aqui eu estou citando o Código Civil, depois aparece esse ESC-ZETA, aí depois esse SENSE, depois esses outros são vários, aí aqui aparece outros, está vendo que a gente vai misturando as diferentes fontes de informação. O Código Civil aparece de novo aqui, mas aí no meio aparecem outras coisas. Está vendo? Ao invés de falar de autor em autor. Esse aqui é um artigo empírico, aí não vai ter tanto. Mas aqui na parte de referencial dele, vem primeiro um autor, outro, aí volta aquele primeiro. Está vendo aí o Caiano, continua o Caiano aqui. Aí aparece o que tinha aparecido primeiro. Então a ideia é ir organizando as ideias de uma maneira diferente. É um jeito de o seu texto ficar mais interessante. Mas olha aqui que teve uma sequência só com estaca-rata, mas aí aqui aparece outro. Tá vendo que vai misturando? O rosa estava aqui, depois aparece aqui. Vamos ver como que aparece nesse aqui. Um artigo sobre empreendedorismo. Schumpeter, esses outros. Aí vão aparecendo outros. Aí outras informações. E o das Insurtechs, veio a introdução, aí aparece essa outra fonte, essa outra, o outro ali. Aí tá vendo que vai misturando diversas fontes, ao invés de ir falando de uma. E aí você pode voltar em uma que você já tinha falado, isso ficou mais claro nesse texto modelo aqui, como que primeiro aparece o Código Civil, depois eu retomo ele de novo. Esse aqui apareceu aqui, mas já tinha aparecido aqui, no meio aparecem esses outros. Então, quanto mais você conseguir misturar as fontes, comparando, isso aparece nesses dois, isso aparece diferente em cada um deles, melhor, mais rico, mais pessoal o seu texto vai ficando, certo? Então, pensa nisso. A segunda sessão, principalmente definições, e aí depois, ainda na segunda sessão, mas também, principalmente na terceira, você vai ir apresentando as informações que você reuniu.
Se for citar muitos dados, prefere colocar em tabela e gráfico, não no texto. Sempre que possível usar proporções, porcentagem, número relativo, é melhor do que dar os números absolutos. E evita casa decimal ou números muito quebrados. Tenta simplificar, porque você deve concordar comigo que é muito ruim ler um texto cheio de números, que aí você não consegue digerir direito. Então, é importante usar números, eu sou muito fã das coisas quantitativas, mas é melhor deixá-las em tabelas e gráficos e economizar em casas decimais, quando os números são muito grandes, ao invés de falar 14.352.533, fala só 14 milhões, já é suficiente, normalmente é suficiente. Para o seu assunto pode ser interessante falar lá da casa dos milhares, mas normalmente não é. Então, se você puder simplificar, é bom que simplifique. Mas isso também vai depender de tema para tema, por exemplo, se vai falar de inflação, as casas decimais importam. Se vai falar dos rendimentos da poupança, a quarta casa decimal, infelizmente, importa, porque é tudo muito pequeno. E aí, nas considerações finais, só 3 ou 4 parágrafos, que é resumir os resultados, retomando o objetivo. O objetivo era tal coisa e a gente conseguiu chegar nisso. Não apresenta ideias novas. Você pode usar uma frase diferente, alguma coisinha assim, mas não dá informações super relevantes para o tema nova nas considerações finais, não. Porque a ideia é que elas são só considerações finais, você está só fechando o texto. E aí é muito legal indicar limitações da sua pesquisa, que é um jeito de você ser humilde, modesto e reconhecer que não deu para fazer tudo no seu trabalho. Aí mostra que você tem essa consciência e tem criatividade de pensar nos próximos passos da pesquisa sobre o tema, certo? Então isso, as seções do desenvolvimento, cada uma delas de 2 a 4 páginas, como está explicado aqui na estrutura do artigo. Certo? Então é isso. Exerçam a criatividade de vocês. Tchau.